Bora falar um pouco da CPFL Energia, que soltou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que foram resultados sólidos, mas com alguns pontos de correção. Vamos falar também dos proventos. E após essa grande alta em 2025, será que ainda vale a compra? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Põe de Investimento Sem Enrolação, bora lá? E falando sobre alguns destaques de 2025, a CPFL conseguiu diminuir drasticamente a perda de provisão para devedores duvidosos em torno de 37%, tanto no segundo TRI de 2025 quanto no primeiro semestre de 2025, um EBITDA de 3 bilhões, uma alta de 6,7% no segundo TRI e de 2,6% no semestre. O lucro líquido atingiu no semestre 2,8 bilhões, que foi uma queda de 1,9%. Uma dívida líquida na casa dos 27,3 bilhões, com uma alavancagem de 2,07, investimentos na casa de 2,6 bilhões no primeiro semestre de 2025, uma alta de 8,7%, e nós vamos falar um pouco mais sobre os investimentos da CPFL, que aparentemente deve diminuir levemente para os próximos anos. Reajustes tarifários tanto nas concessões paulistas quanto nas concessões do Rio Grande do Sul e a renovação de concessões de distribuição da CPFL Piratininga, da RGE e aguardando a decisão. E outro ponto que pouca gente fala, a CPFL conseguiu subir o rating corporativo global, e quando você consegue melhorar o seu rating perante os credores internacionais e os nacionais, você consegue fazer outros empréstimos com juros mais baixos, porque como você tem menos risco de calote, os credores aceitam emprestar por juros mais baixos. Falando sobre alguns indicadores operacionais, a CPFL conseguiu fazer um trabalho fantástico na cobrança e na diminuição da inadimplência. Percebam que, comparando semestre a semestre, a provisão de devedores duvidosos saiu de 211 milhões para 139 milhões, o que daria um percentual da receita de fornecimento de 1,2, descendo para 0,89. Outro ponto importante foram as ações de cobrança, que subiram mais de 30% no período. E a CPFL aparentemente está preocupado com as perdas, que hoje não se encontram dentro do limite regulatório. A CPFL Paulista encontra-se com 9,18% de perdas, enquanto o limite fica na casa dos 8,5%. A RGE 9,9%, com limite em 9,5%, e apenas a CPFL Santa Cruz encontra-se dentro dos limites. E a CPFL Piratininga também encontra-se acima dos limites de perda regulatória. Então, a CPFL intensificou as ações contra a perda, blindando o cabeamento de rede, fazendo mais inspeções de fraudes, identificando irregularidade e recebendo denúncias. Outro ponto, falando da evolução do EBITDA por segmento, a distribuição aumentou em 376 milhões versus o segundo TRI de 2024, uma queda na geração e na transmissão e na comercialização, saindo de um EBITDA de 2,8 bilhões para 3 bilhões. E a CPFL destaca a venda na participação da EPASA, que são as centrais elétricas da Paraíba, e do reajuste da RBSE no segmento de transmissão, enquanto outro ponto é a base de comparação do segundo TRI de 2024, que foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Então vamos destrinchar cada um dos segmentos do EBITDA para poder entender melhor esse resultado. O setor de transmissão, que cresceu em 22% olhando ano contra ano, foi principalmente afetado pelo ativo financeiro da concessão e pelos impactos da enchente no Rio Grande do Sul no segundo TRI de 2024. Então ficou com uma base de comparação totalmente distorcida. Outro ponto foi a melhora na provisão de devedores duvidosos. E um ponto negativo foi o aumento de 19 milhões em PMSO mais a entidade de previdência privada. Então, se nós retirarmos alguns pontos não recorrentes, o EBITDA da distribuição não teria sido tão bom assim. Falando um pouco do EBITDA da geração de 806 milhões, uma queda de 50 milhões olhando TRI contra TRI, principalmente causada pelo efeito da venda da EPASA, 67 milhões por final de contratos,
reajuste de contratos de energia, um ponto positivo em 78 milhões, e algo que tem impactado diversas elétricas é o curtailment, que é a redução ou interrupção da produção de energia quando a oferta excede ou a demanda da capacidade de transmissão, principalmente olhando no setor de energia eólica e solar. Isso tem acontecido muito e tem impactado de uma forma muito grande, porque nesse quesito, se a elétrica não gera, ela também não recebe. Então, quando a demanda é muito alta e a capacidade de transmissão não consegue absorver essa energia, a geradora tem que parar e, consequentemente, isso diminui seus resultados. Agora falando do EBITDA de transmissão, olhando pela DRE regulatória, um EBITDA de 211 milhões, olhando no consolidado, menos 8 milhões, olhando ano contra ano, então não seria tanto ajuste assim, principalmente causado pela queda de 47 milhões de reajuste da receita anual permitida, porém um ponto positivo foi a economia de 39 milhões com PMSO. E a CPFL conseguiu evoluir o lucro tanto olhando na ótica anual quanto olhando na ótica semestral. Olhando na ótica anual, saiu de 1,1 bilhão de lucro líquido para 1,186 bilhões, mas eu quero destrinchar a ótica semestral para a gente verificar quais que foram os pontos que bateram e que aumentaram o lucro de forma mais fácil. Então aqui nesse gráfico encontra-se a evolução do lucro líquido olhando na ótica semestral. O EBITDA, um aumento de 2,6%, um prejuízo de 4 milhões olhando para o resultado financeiro, mas eu quero guardar um slide só para poder falar sobre essa parte. A depreciação e amortização, prejuízo de 56 milhões e imposto de renda cerca de 171 milhões. Então isso gerou um lucro líquido na ótica semestral de 2,8 bilhões, o que foi praticamente em linha com o primeiro semestre de 2024, uma queda de 54 milhões. E aqui já começando a falar sobre o resultado financeiro, a própria CPFL informa que foi impactada com despesas da dívida líquida de 309 milhões e parcialmente compensado pela marcação a mercado, que é um efeito não caixa de 259 milhões. E hoje o endividamento da CPFL encontra-se muito bem controlado, porém percebam como as empresas vêm sangrando com despesas com a dívida líquida, que saiu de 1,4 bilhão no primeiro semestre de 2024 para 1,79 bilhão, praticamente 1,8 bilhão no primeiro semestre de 2025, que foi uma alta de 309 milhões. Então, realmente, principalmente nesse patamar de juros dentro do Brasil, as empresas vêm sangrando muito, olhando pelo resultado financeiro. Outro ponto é o endividamento da CPFL, que hoje encontra-se na casa dos 27,3 bilhões, porém, olhando a dívida líquida ajustada pelo EBITDA ajustado, hoje encontra-se em 2,07. É realmente muito tranquilo o endividamento da CPFL, principalmente por ser uma empresa elétrica que tem receitas bem estáveis. E a CPFL aumentou seus investimentos olhando tanto tri por tri em 2025, quanto olhando na ótica semestral, principalmente voltado ao setor de distribuição, que aumentou em torno de 11%, tanto na ótica trimestral quanto na ótica semestral, e isso foi cerca de 84% do total de investimentos, voltado para atendimento ao cliente, expansão, melhorias e modernização, e também para substituição da troca, tecnologia da informação, infraestrutura e equipamentos. 3,6% do investimento foi para geração, para manutenção dentro de todas as suas instalações e investimentos em frota, infraestrutura e TI. 11,7% do investimento para transmissão, para melhoria e expansão, e apenas 0,4% do total para comercialização e serviços. E a CPFL ainda destacou que no final de 2024, o Conselho aprovou a proposta das projeções plurianuais 2025-2029 e aparentemente a CPFL deve diminuir cerca de 1 bilhão olhando nos próximos 4 anos de investimentos, saindo da casa dos 6,5 bilhões para 5,5. Isso pode impactar diretamente os acionistas da CPFL, visto que quanto menor os investimentos, mais pode sobrar espaço para o pagamento de proventos. E falando em proventos,
Aparentemente, após 2020, a CPFL se animou, começou a pagar proventos um pouco maiores, ter um payout maior, e percebam que a CPFL paga proventos apenas do tipo dividendos, ou seja, já isento de imposto de renda, e normalmente a CPFL paga proventos em abril, porém ela parcela em algumas vezes os seus proventos e vai pagando durante o ano. E em 2025 a CPFL já passou a Datacom, então se você quiser ter direito aos dividendos da CPFL, tem que aguardar até abril de 2026, porque os proventos de 2025 já foram provisionados e deve ficar na casa dos 7,1%. E agora falando um pouco se ainda vale a pena a compra da CPFL ou será que ela esticou demais, só em 2025 a CPFL saiu da faixa dos R$ 31 para essa faixa atual em torno de R$ 39, e isso foi uma alta acumulada de cerca de 25,5% no ano. E olhando pelos seus indicadores, normalmente o mercado aceita pagar um pouco mais alto pelos indicadores da CPFL, aguardando que a empresa vai conseguir crescer os seus resultados. Percebam que pelo indicador de preço sobre lucro, a média encontra-se em 13,6 e atualmente encontra-se em 8,37. E pelo indicador de preço sobre valor patrimonial, olhando hoje também estaria abaixo das médias dos últimos 10 anos. E aqui está o motivo pelo que o mercado aceita pagar um pouco mais caro pela CPFL. Percebam pelo gráfico de receita versus lucro que desde 2019 a CPFL cresceu receitas em praticamente todos os anos. Até mesmo na pandemia conseguiu crescer levemente sua receita. Apenas em 2016, na crise política, que houve um pequeno gap, mas muito pouco mesmo, porque olhando todos os outros anos, a CPFL cresceu de receitas de forma muito expressiva. E nos últimos 10 anos, a CPFL teve um rendimento de mais de 300%. Porém, quem me segue aqui no canal sabe que atualmente eu ainda não estou entrando em elétricas, porque em sua grande maioria esse início de 2025 foi avassalador, percebam pela CPFL. Então eu estou aguardando arrefecer um pouco mais, o mercado ter um pouco mais de cautela nesse setor para poder entrar. Mas me conta aqui, das elétricas, quais que vocês têm ficado de olho? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.